Curso preparatório Sigma Pi, aqui é o professor Ivan e agora daremos continuidade à correção de questões de língua portuguesa sobre colocação pronominal. Paramos aí na questão 11. Vamos lá. Aeronáutica 2013. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono não está correta, segundo a norma culta. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, logo de cara, eu coloco a letra A. Partimos do princípio que os pronomes oblíquos átonos sempre estarão em ênclise, após ao verbo ligados aí pelo hífen. Porém, existem palavras com poder atrativo, principalmente pronomes e advérbios, tá? O pronome indefinido, ele vai puxar o pronome oblíquo para próximo dele, tá? Ninguém me trouxe boas notícias naquele momento. Então, a opção incorreta, na número 11, será a letra A. Número 12. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono não está de acordo com a norma culta. Perceba como as questões de colocação pronominal são bem parecidas, tá? Então, vamos lá. Número 12, tá? Procuraremos aí a incorreta. Uma das coisas que me impressionaram, já tem o erro aqui também na letra A. Então, o pronome ele está em ênclise, que eu considero a tendência natural padrão da língua, porém, a palavra que, indiferente da sua função sintática ou função morfológica, ela sempre irá atrair o pronome oblíquo para junto de si, tá? É outra palavra de valor atrativo. Pronomes indefinidos, pronomes de um modo geral e a palavra que, tá bom? Uma das coisas que me impressionaram é seu olhar de cigana dissimulada. Então, número 12, a opção incorreta será letra A, tá bom? As demais, é importante, né, que nós analisemos as demais para aprender aí, né, a colocação pronominal, tá bom? Observando as regras de colocação pronominal. Lembrando aí que a letra B, por exemplo, o C, né, ele não é um pronome, porque a regra diz que eu não devo começar frases com pronomes oblíquos. O C não é um pronome oblíquo. O C está na frase como conjunção condicional, tá bom? Existem várias armadilhas aí, leiam com calma, analisem, tá? Então, vamos seguindo. Número 13. Assinale a alternativa em que um pronome oblíquo foi, de acordo com a norma culta, colocado incorretamente. E aí segue o padrão, né? Assinalar a incorreta. Então, vamos procurar a incorreta aí. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. Foi colocado incorretamente. Número 13 aqui. Se parece demais com o pai, né? Percebê-lo é bem fácil. Número 13. Vamos ver aqui, vamos ver as demais. Ó, se fizer uma boa prova, classifico-me entre os primeiros. Né? Não tem erro aí. Se todos colaborarem, dou-lhes uma boa gratificação. Perfeito. Tá? Se a porta não fechar, levam no estudo. Pessoal, então, foi o que eu acabei de falar nas anteriores, tá? As opções A, B e D. O C
configura-se aí como conjunção condicional. Se por acaso, se em tal condição você fizer uma boa prova, né, você irá, né, se classificar aí, tá, entre os primeiros, tá bom? Se todos colaborarem, na condição de todos colaborarem, dou-lhes uma boa gratificação. E letra D, caso a porta não fechar, em tal condição, levam no estudo. Então, as letras A, B e D, o C configura-se como conjunção condicional. Já na letra C, né, é um pronome. O C ele não é conjunção, o C é um pronome, tá? Um pronome oblíquo, com um valor aí de pronome reflexivo, né? Se parece demais com o pai. Então o erro está aqui, ó. Eu não começo frase com pronomes oblíquos. Então a opção incorreta é a letra C. Vamos lá então, número 14. Na frase, Aurélia estava lívida e a sua beleza radiante há pouco se marmorizara. Vamos ver aqui. José de Alencar, né? Do famoso romance Senhora. Pode-se considerar que a próclise do pronome em destaque, vamos ver aqui, ela não é obrigatória, pessoal, visto que não há palavra atrativa que a exija. Nesse caso, a próclise ela é opcional, tá? Quando o sujeito está claro na frase, eu posso optar por colocar o pronome antes em próclise ou após o verbo, tá bom? A Aurélia estava lívida e a sua beleza, tá bom? Marmorizara-se ou se marmorizara, tá bom? Então, a opção a se marcar será a letra D. A próclise aí não é obrigatória. E o que eu tenho ali entre vírgulas, tá? Radiante a pouco, tá? Não é um advérbio, tá certo? Vamos lá, então. Parece ser aí deixa eu ver aqui, um aposto, tá? Vamos lá, então, número 15. Então, mais uma vez, hein? Número 14, a próclise não é obrigatória, porque eu não tenho nenhuma palavra que obrigatoriamente, lógico, atrai o pronome. Então, ela fica opcional ali, porque o sujeito, a sua beleza, tá? Está claramente ali aparecendo na frase. O sujeito está claro. Número 15, pessoal. Assinale a alternativa em que não há possibilidade de mudança da posição do pronome oblíquo destacado, tá bom? Segundo a norma culta. Então, eu vou assinalar a opção, né? Em que não há possibilidade de mudança, né? Então, eu tenho 4 casos opcionais aí, tá? E eu tenho apenas um caso obrigatório. Pessoal, fica fácil, tá? Analisar os casos opcionais, né? É até meio complicado, mas para a resolução da questão, fica claro, né, que a expressão em si e o verbo a seguir, o pronome sempre fica em próclise. Em se tratando, o verbo sempre no gerúndio, né? Em se tratando, em se analisando, em se levando, né? Em se tratando de assuntos internacionais, o Brasil precisa, né, de mais diplomacia. Né? Então, essa expressão em si, o pronome sempre ficará antes do verbo, ou seja, em próclise, tá? E nunca posso dizer assim, em tratando-se, né? Em confirmando-se. Sempre será em se tratando, em se confirmando, em se analisando e por aí vai, tá bom? Na expressão em se mais o verbo, tá? No gerúndio, ou seja, terminado em ando, né? Tá bom? NDO, tá
certo? Vamos agora à questão 16. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono está correta, segundo a norma padrão, tá? Vamos lá. Então, agora é o inverso, né? A primeira vez que eu tenho que assinalar a opção correta. Vamos lá. Deus o livre de tamanha desgraça. Eis a opção correta. Por quê? Né? O sujeito está claramente expresso na frase, tá bom? Poderia, então, ser assim, tá? Deus livre-o de tamanha desgraça ou Deus o livre de tamanha desgraça, ambas estão corretas, tá bom? Nas opções A, C e D, eu sempre tenho a frase em ênclise, mas existe uma palavra atrativa que puxa o pronome para antes do verbo. Nada o tiraria daquela depressão, pronome indefinido, tá? Letra C, perdemo-nos dos guias. Não começo frase com pronome, tá? Oblíquo, tanto átono quanto tônico, tá? Vamos lá. Letra D, tanta insistência, talvez advérbio de dúvida, nos leve a um resultado positivo. Então, nas letras A e D, eu vejo a palavra atrativa, o advérbio, tá? E o pronome na letra A e o advérbio na letra D. E na letra C, eu tenho em mente que eu não posso começar a frase, pelo menos a nível, né, culto, nível padrão. Eu não posso começar a frase com pronome do caso oblíquo, tá? Número 17, vamos então, tá? Número 17, observe as três frases, tá? Acrescente aos verbos destacados acima os pronomes oblíquos átonos entre parênteses, tá? Então vou sublinhar os verbos aqui. Traria, entregaram, deixará, tá? Deixa eu ver. Deixando, tá bom? São esses três verbos aqui. E aí eu vou ver onde eu colocarei o pronome de acordo com a norma padrão, tá? Vamos lá. Tudo me traria aborrecimento naquele dia, tá? Olha só, pessoal, tudo me traria aborrecimento, porque tudo é pronome indefinido. Então, o verbo tem que ser colocado próximo dele. Tudo me traria aborrecimento naquele dia. Frase 2. Entregaram-lhe tudo o que foi prometido, né? Começo a frase com o verbo e depois conjugo o pronome, né? O pronome oblíquo, de terceira pessoa, né? Entregaram para ele tudo o que foi prometido. Entregaram para ele. O lhe sempre substituirá, né, elementos de terceira pessoa preposicionados. Para ele, para ela, dele, dela, nele, nela, tá? Então vamos lá. O segundo será uma ênclise. Entregaram-lhe o pronome após o verbo, tá? Vamos lá então. Vamos ao terceiro, né? Nada os deixará. O pronome indefinido, né? O antônimo de tudo, né? Nada os deixará tão felizes. Também atrai o pronome para junto de si. Então, o pronome fica ao lado do... o pronome reto, o pronome oblíquo, do caso reto, fica do lado do pronome indefinido nada. O os ficará ao lado do pronome indefinido nada, né? Nada os deixará tão felizes quanto a sua chegada. Então, será aí uma próclise. Estamos seguindo aqui, está dando certo. E a última, né? Ao ver aquilo, gritei, deixando-as
assustadas, tá bom? O pronome agora, naturalmente, em ênclise, né? Porque não há nenhuma palavra aqui atraindo, né? Nenhuma palavra atrativa, nenhuma palavra que desloque o pronome de ênclise para próclise, tá? Então, pessoal, nós percebemos aí no decorrer dos exercícios que a essência da colocação pronominal é você colocar ali o pronome após o verbo em ênclise e ficar atento se existe antes do verbo alguma palavra atrativa que tire a posição de ênclise do pronome oblíquo e o coloque em próclise. Então eu começo lá, deixo o pronome após o verbo ligado com o hífen, ficando atento se existe alguma palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Já vi que são aí praticamente 3 classes, né? Os pronomes, tá? Os advérbios, a palavra que, e aí nós vamos aprendendo mais conforme os exercícios, as questões vão se desenrolando, tá? Então vamos lá, então não é difícil. Pode até em alguns casos ser difícil, né? Mas em geral em questões militares elas não são muito complicadas não, né? O pessoal aí das bancas não complica tanto. Acho que pelo próprio nome, né, pela própria matéria, o pessoal já se assusta, né, com a questão da colocação pronominal. Então vamos lá. 18. Em qual alternativa a colocação do pronome oblíquo está incorreta? Número 18. Será aqui, pessoal? Tá? Letra B. Já falamos isso hoje, né? A palavra que, independente de sua classificação sintática ou morfológica, ela sempre irá atrair o pronome. Hoje, aqueles que me condenaram são meus aliados, tá? Então, a opção incorreta, na número 18, letra B. Vamos a 19. Considere estas frases, tá? Então, eu tenho 3 frases pequenas. Em relação à colocação pronominal, quais frases estão de acordo com a norma culta? De cara, né? Eu vejo 2 erros flagrantes aqui, né, pessoal? O me e o lhe. Já falei, né, durante este vídeo que não começo frase com pronomes oblíquos, tá certo? Então, a número 1 e 2 estão incorretas. Agora, a número 3, esqueça-me, não venha mais aqui. Está tudo dentro da norma padrão, né? Em início de frases, eu coloco o verbo e coloco o hífen e o pronome em ênclise, naturalmente. Não existe nenhum pronome, nenhuma palavra atrativa aqui antes do verbo, tá bom? Beleza, então. Então, somente a número 3, tá? Letra B é a opção a se marcar. E vamos agora à última questão do vídeo, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome átono destacado, né, não obedece à norma culta. Só que eu não destaquei aqui o pronome. Vamos destacar, então? Nunca a vejo, né, o vento te leve, mostrar-lhe, tá? Vamos ver aqui, ó, se, tá bom? Olha só, não obedece à norma culta. Pessoal, pelo fato de não obedecer à norma culta, é outra coisa que eu falei na mesma aula. São coisas repetidas porque as questões são repetidas, os casos se repetem, tá bom? Olha, em expressão em se e o verbo no gerúndio, né? O se, o pronome, sempre fica antes do verbo. Fica entre a preposição e o verbo no gerúndio. Em se pondo o sol, vão-se os belos e alegres pássaros. Então, a opção errada, que não obedece à norma padrão, é letra D. Número 20, portanto, letra D. Tá? As demais aí, ó, é sempre bom analisar a colocação pronominal nas demais. Tá legal? E aí tentar encaixar as regras.
Então, pessoal, número 20, letra D, terminamos aí a segunda aula sobre, o segundo vídeo, né? Sobre colocação pronominal. Até o próximo vídeo.